Aleluia. Tem alguém que não é de nenhuma igreja evangélica que veio se alegrar com a gente hoje, visitar esse lugar? Levante uma de suas mãos. Que o Senhor te abençoe, meu filho, em nome de Jesus. Você é amigo desse homem? É? Muito bem, cuidado para não engordar. Olha. Diga comigo, Deus é bom. Aleluia. Irmãos, amanhã nós vamos permanecer. Se você é de alguma igreja que tem culto pela manhã, mate o culto, vá no culto de noite e venha de manhã, tá bom? A Ágape, se você é de uma igreja, quantas congregações tem culto de manhã? Ágape, Esperança, Adonai, El Shaddai, Kadosh. Então você, Kadosh não? Pronto, você que é dessas outras igrejas, pode deixar para ir nos cultos da noite e venha para cá no Congresso de Missões, que amanhã vai ser os 3 cultos missões. Aleluia. Irmãos, eu já me alegrei, já chorei com muitas coisas. Eu quero dizer para você que está em casa adorando conosco, missionários, que já é tarde na maioria dos países da África e da Europa, mas que Deus nos deu o privilégio de ter vocês aqui conosco, como nos deu o privilégio de ter esses missionários aqui com a gente. Nesses 15 anos de Nova Aliança, nós ouvimos uma direção de Deus. Nos 2 primeiros anos, nós começamos a investir em missões. E foi aí que nós entramos nos povos indígenas, porque o pastor David e a pastora Diana, eles já trabalhavam com os povos indígenas, e nós somos inseridos nessa missões transculturais. Deus nos pediu para que nós plantássemos igrejas. Por isso nós construímos poucos templos. Mas foi plantando a igreja de Jesus. E quando o Johan mostrou aquele quadro dos moravianos, eu creio que vai ser assim no céu. Quando a igreja começou, Deus deu uma visão para a pastora Irani de uma igreja, de uma menina de 2 anos, com cabelos compridos e pés grandes. E a pele daquela menina era de pedaços. O braço tinha um pedaço a cor de uma pele, vários pedaços de peles, de várias cores. E nós compreendemos que maturidade, cabelo grande, e que pés grandes, era a obra missionária, e assim nós caminhamos. E quando a visão que Deus deu para uma igreja de 10 anos, era eu diante de um mapa, colocando águias de prata onde minha mão estendia. Até hoje eu não sei direito o que é águias de prata, mas eu sei que é missões. Enviando. Irmãos, e nós vamos continuar nessa caminhada. Os povos indígenas, e nós estamos em mais 7 países, porque cada povo indígena tem uma língua, tem uma cultura, e é o melhor local de treinar para ir para um outro país. Nós fazemos missões, irmãos, porque não tem uma igreja, verdadeiramente igreja, que não seja missionária. Essas bandeiras que você vê dentro desse templo e outras novas alianças, aqui tem bandeiras de todos os países do mundo. Isso é uma lembrança, que é nossa missão evangelizar aqui, o Maranhão, o Brasil e as nações da terra. Isso é ao mesmo tempo, é comitantemente. E ano que vem a gente entra em mais um país. O ano que vem, pastor Vanderlei e pastora Célia vão estar entrando nos Estados Unidos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Comece a orar. Ontem o pastor Marcos Paulo viu 4 malas. Então ore. O Senhor nos disse, temos um sonho de entrar na Venezuela. Ontem Deus falou, nós
O ano que vem a gente entra em outro país, entra na Itália. Aleluia. O Johan e a Johanna vão para uma base, mas vão também como nova aliança. E nós temos nós temos aí mais 3 casais da nova aliança que também tem chamada. Um casal específico tem chamada para o norte da Itália. E a Itália foi um lugar que eu já fui. E eu sei, a igreja da Inglaterra, a Nova Aliança, também tem peso por isso. Eu quero dizer, antes de pregar, e nessa introdução que eu estou lhe dizendo, nós temos uma escola, dia 23 a 29. Se você tem uma chamada, e essa chamada pode ser, o pastor Rubi tentou, não sei o que é que ele queria dizer, com o jeito dele e o jeito do pastor Glaucio. Mas uma coisa deve ter registrado em você, que Deus tem diferentes tipos de missionários. Amém? Você pode ser a pessoa com maior intercessão e com uma convicção forte de servir a Deus. Na Nova Aliança é a Jocirone, que cuida de uma área extraordinária. Ela não tem esposo, o filho já está grande, já tem filhos. Ela é uma missionária aqui, dentro. Eu sei que você pode ser missionário sem sair daqui, cooperando com a vida de outros. Mas você tem as mais variadas maneiras de fazer missões. Talvez Deus mandou você fazer um curso de medicina ou outro, e nesse curso você vai poder fazer a obra missionária em algum país do mundo. Temporário, indo e voltando. Você pode ir, na hora que abrir as fronteiras, nessa casa de oração nossa, lá na Polônia. Você pode passar 3 meses, o visto dá. Ou você pode passar 1 mês, eu vou passar 1 mês lá adorando e orando naquela casa. Você pode servir. Eu vi missionárias que vinham dos Estados Unidos para ensinar as tarefas em inglês aos filhos dos missionários americanos lá do estado de Pernambuco, para que eles pudessem se ocupar nas ocupações deles. E alguém veio para ensinar os filhos as tarefas, para que o pai e a mãe pudessem fazer algo. Se você tem uma chamada, essa semana nós vamos lhe conduzir nesse processo. A base missionária nossa também está fechada, mas ela abre em nome de Jesus em 2021, e certeza, nós estamos construindo um plano de construir, e eu sei que o Senhor está levantando uma equipe de gente, Ele está lhe chamando para isso. Ontem, no final do culto, eu tive uma convicção clara. Um rapaz chegou perto de mim, ele tem uma palavra para o Afeganistão, eu acho que é isso. É um desses que estão, muito forte. E um profeta chegou perto de mim, ele não sabia que ele estava conversando, e disse: Deus disse que ele vai para as nações. E eu disse para ele: pois muito bem, ele tem 15 anos, você vai aprender inglês, vai concluir os seus estudos, vai descobrir quais os cursos superiores que dão direito a você entrar naquele país, e vá preparando no inglês. Quando você for fluente, você pode começar a aprender a língua daquele país. Eu vou lhe dizer isso aqui na mensagem daqui a pouco. Se você quer uma direção, venha para essa escola na chácara da igreja desses dias. Amém? Amém? Quantos aqui desejam, ou já sabem dessa escola, e estão com desejo de ir? Levante a mão. Sustente a mão. Pois esse desejo vai se transformar. Pode levantar a mão. Esse desejo vai se transformar em ação. Amém? Eu vou orar por você. Sustente a mão aí. É segunda a quinta aqui na igreja, e sexta, sábado e domingo. Sustenta a sua mão aí. Ok? Papai querido, eu quero orar agora. Eu estou orando agora, papai, por cada uma dessas mãos que tem um desejo de se habilitar, de qualificar, de ser orientado, conduzido
para que assim possa fazer, ó Pai de amor, essa escola e se preparar de uma maneira consciente, madura, para um dia fazer a tua obra. Eu oro agora pelos recursos, eu oro por saúde, eu oro, Senhor, para eu liberar. No nome poderoso de Jesus é que nós oramos. Amém. Aleluia. Se foi por falta de oração, você já está lá dentro. Quem aqui não tem o dinheiro para ir ainda? Eu terminei de orar, menino, como é que tu não tem o dinheiro? Oxente, olha, quem... Você não sabe de onde vem o dinheiro, tá bom? Você não sabe de onde vem o dinheiro, mas ele vai chegar. Você vai fazer sua inscrição, seu líder precisa lhe aprovar. Se você é muito novinho, tem 12 anos, não vá agora não, vá do próximo ano, tá bom? Porque, aleluia, nós queremos lhe preparar. Irmãos, diga comigo, ser como Jesus, diga. Gente, que coisa extraordinária. Ser como Jesus. E essa é a palavra que nós vamos conversar nessa noite aqui. Papai querido, eu oro por a minha vida. Eu oro por a vida de quem está em casa, ouvindo, ou vai ouvir. Eu oro por cada pessoa que está nesse lugar. E nós declaramos aberto, Senhor, as portas da nossa mente, do nosso coração. Nós declaramos aberta a porta da revelação do Senhor. No entendimento que nós teremos. Deus, desejando ser como Jesus. Desejando ser como Jesus. E trabalhando para assim viver. No nome dele é que nós oramos. Amém. Aleluia. Quando a gente pensa em Jesus, ser como ele. Eu espero que você... Quem não estava aqui ontem à noite? Quem não estava? Não é para... Ok. Você olha para cá. O pastor João Feitosa é muito criativo. E o primeiro entendimento dele de ser como Jesus é pegar o seu eu e crucificar. Por isso ele destacou o branco ali. Ser como Jesus é que esse eu se esvazie, que você esteja crucificado com Cristo, dizendo não para você. Se o seu eu estiver na mão de Jesus, você vai ser como ele. Aleluia. Outro entendimento que eu quero colocar na sua cabeça aqui. Você deve ter escutado alguém dizer: pastor, mas eu não sou Jesus, pastor, eu também sou humano. Tire o argumento de que você não pode conseguir algo que Jesus conseguiu. O entendimento básico da nossa fé é que Jesus veio morrer numa morte substitutiva. Ele morreu em meu lugar, para poder eu viver o que só ele viveu por mim. Só Jesus não pecou, para que agora eu, que sou pecador, possa ir a ele e também possa viver como ele viveu. É possível ser como Jesus? E é possível ser como Jesus que nunca peca? Não, não estou dizendo isso. É possível se tornar como Jesus, perdoado, limpo diante de Deus, porque Ele morreu no meu lugar, no seu lugar. E se eu vou a Ele, Ele vai me tornando como Ele. Ser como Jesus aqui, não é ser o Deus. Embora a gente trabalhou alguns congressos sobre os pequenos cristos, que como seguidor dele, eu carrego esse nome, cristão, sou irmão dele, da descendência dele. Mas eu quero trabalhar aqui em 4 áreas que Jesus viveu, que naturalmente você pode viver. Amém? Não amplie ao ponto de você achar que não pode ser como Jesus. Então o primeiro modelo que Jesus é para nós, e que eu desejo que você viva, é o relacionamento com o Pai. João 5, do versículo 19 ao 20, o Johan, quando pregou, ele também citou de como Jesus andou naquilo que Deus disse para ele, que ele era. Este é meu filho amado. Eu vou ler esse texto, vamos lá? Jesus lhe deu esta resposta: eu lhes digo verdadeiramente, que o filho não pode fazer nada de si mesmo.
só pode fazer o que vê o pai fazer. Porque o que o pai faz, o filho também faz. Pois o pai ama o filho. Ele mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que esta. Primeiro entendimento de Jesus eu lhes digo que o filho, que era ele, não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que o pai fazer. À tarde, eu terminei, eu me atrasei, e eu lembrei da música que Deus deu para o pastor Daniel Alencar. Eu faço o que ouço meu pai fazer, eu falo o que ouço meu pai dizer, e sou o que aprendi a ser com meu pai. Vamos dizer comigo? Eu faço o que vejo meu pai fazer, eu falo o que ouço meu pai dizer, e eu sou o que aprendi a ser com meu pai. Irmãos, Jesus é o modelo de homem, para que a gente siga isso. Quando o pastor Rubio estava aqui brincando, que essa conversa do carro, ele teve coragem de dizer para uns amigos, né? Bem para eles. Aí eu digo, diga agora para esses teus amigos, o que vale o poder da obediência. Manda dizer para eles. Porque líder, irmãos, quem ama quer o melhor, não é? Quem ama quer o melhor. Às vezes, irmãos, você não quer seguir uma orientação pequena, e você está abortando, atrasando, impedindo que uma obra grande chegue na sua vida. Aleluia. Líder não manda em você, irmão. É igual pai e mãe. Nós não mandamos em você, marido. Não, irmãos, mas tem um princípio de concordância. Você tem algum líder doente? Tem. Nós temos a Nova Aliança. Tem muitos. Você tem um líder limitado? Tem. Mas, irmãos, Jesus é obediente ao Pai. Que ele não morreu, ele está vivo. Ele é obediente ao Pai. Jesus é tão obediente ao Pai que ele disse, olha, essa hora de eu vir, só meu Pai sabe. Hoje Jesus já sabe o dia que ele vai voltar, porque ele está com o Pai. Mas ele não sabia. E ele disse, essa hora do meu Pai. O primeiro entendimento do modelo de Jesus é esse relacionamento com Deus. Se você é alguém que não conviveu muito com seu pai, se você não foi criado por pai, ou teve uma dificuldade grande com sua mãe, com seu pai, peça a Jesus que lhe cure nessa área. O inimigo das nossas almas, ele é terrível. Para gerar problema entre pai e mãe, para gerar relacionamento complicado, doentio na nossa fé. Deus não é o nosso pai, como o nosso pai. Mas o modelo de Jesus, maravilhoso, é que ele tinha um relacionamento com o Pai. Se você olhar para Lucas 3, do 21 em diante, os céus declara, tu és meu filho amado em quem me agrado. Você precisa lembrar, irmãos, que essa fala, Jesus já tinha em torno de 30 anos. Essa fala, este é meu filho amado e que me alegro. Irmãos, essa fala é o resultado de 3 décadas. Nós não teremos um relacionamento extraordinário que Deus diga que está se agradando de nós se não tiver um tempo. Eu compreendo que os céus se alegrou de ontem e vai se alegrar com hoje, com decisões, com respostas que você vai dar para Deus. Mas, irmãos, algo permanente é quando eu posso ouvir de Deus o resultado de uma caminhada. Aleluia! O resultado de uma caminhada. Deus vai se alegrar com as nossas decisões. Mas quando Ele diz, este é meu filho amado que me agrada, em quem eu sinto alegria, já tinha 3 décadas que Jesus se submetia a José e a Maria, e que aguentava o tempo de revelar-se como Deus. Maria, é claro que ela já sabia, José sabia. Eu imagino Jesus tomando cuidado para nas suas brincadeiras não fazer milagres. Oxe,
fazer um bolinho de um passarinho de barro e ele jogar assim, e o passarinho. Você acha que Jesus não teve essa vontade? Com toda certeza. De se conter. Você imagina Jesus olhando com olhar de compaixão para tantas pessoas que ele podia tocar e ele ser curado. E eles ainda não é o tempo. O seu relacionamento com Deus, olha aqui para mim, não esqueça que eu vou dizer. Quem tem de 30 anos para baixo, levante a mão. De 30 anos para baixo, abra os dois ouvidos, pode baixar. E os outros também escute. Você que tem de 30 anos para baixo, compreenda que Deus está fazendo uma construção. E nessa construção tem um alicerce para sustentar o que Deus quer lhe entregar amanhã. 30 anos para que Deus entregasse o que Jesus veio fazer. Então, é muitos anos, com toda certeza, você não vai precisar ter os mesmos anos de Jesus. Mas eu desejo no meu coração que você seja obediente ao Pai. Há um homem chamado Rick Warren, estudou, casou, foi para o seminário, e ele começa a orar para Deus, para saber para onde ele ia. E ele tinha sonho de ir para a China, para outro lugar do mundo, menos para os Estados Unidos. E ele começa a orar e abre um mapa. Eu não sei o processo que ele fez, não sei se ele jogou dado, não sei o que é que ele fez, mas o mapa estava na frente dele. E Deus disse para ele que era para ir Califórnia, uma cidade dos Estados Unidos. Ele liga para a denominação dele lá naquele lugar, dizendo que estava aberto para começar uma igreja ali. No mesmo dia que ele põe a carta no correio, o secretário de lá mandou uma carta dizendo: estamos sabendo que você está com desejo de plantar uma igreja, nós queremos convidar você para vir plantar a igreja, disso mesmo lugar. E aquele homem começou uma igreja. E quando eu vi, há muitos anos atrás, ele tinha uma igreja de mais de 30 mil membros. Ele é autor de tudo aquilo que a gente tem, igreja com propósito. Abençoou milhares de pessoas em todo o mundo. Um homem que esperou o tempo para que Deus lhe lançasse. Vai ser assim com todo mundo? Não. Mas olha, todos vão precisar de um tempo. Todos vão precisar de um tempo, de um preparo. E esses que têm de 30 anos para baixo, é agora, meus filhos. É agora a hora de estudar, é a hora de viver em santidade. Sempre que eu falo de jovens, a santidade que você vive hoje, ela vai abrir portas para você amanhã. Portas que só você vai abrir. Você vai dizer não para a mulher, vai dizer não para o homem, vai dizer não para algumas coisas agora. Eu cito que num dos pré-nupciais eu tive uma visão, e aquela visão não é só para aquele casal. Ela era para ele, mas Deus estava me lembrando um princípio. Estavam casados em santidade, tinham errado muito no passado, mas agora eles estavam 1 ano e 6 meses em santidade, quando se conheceram. E quando eu estou fazendo o último pré-nupcial, eu tive uma visão. Eu vi uma mão, uma chave dourada, imagino que fosse ouro, grande. E a visão, eu vi portas, e a visão caminhou longe. E eu sabia que eram portas do futuro. E como uma voz dentro de mim disse: a santidade hoje faz eu entregar chaves hoje para portas que só poderão ser abertas por quem recebeu chave hoje. Diga comigo: Senhor, me habilita. Irmãos, o Senhor deseja lhe encontrar no relacionamento com Ele, para que Ele entregue coisas grandiosas. Eu posso imaginar os 2 missionários que vieram da Suécia para a Rua Azusa, nos Estados Unidos, e que lá escutaram de Deus, foram obedientes. Senhor, eu vou para onde? Nós vamos voltar para a Suécia, o que é que o Senhor quer da nossa vida? E ora, até escutar a palavra Belém. Eu sabia parar, disseram para mim que é Belém. E eles pensaram: Belém da Judéia? Belém.
e foram procurar no mundo, no mapa, e acharam Belém ou Pará, e vieram, não foram para casa, vieram para aqui. E ali nasceu a maior denominação evangélica desse país. Diga glória a Deus. Quantos anos aqueles homens viveram até ali? Então diga comigo, relacionamento com Deus. Você precisa estar ouvindo essa voz dele. Irmãos, e nós que somos pentecostais, cuidado que o sobrenatural não cancela, não substitui, não anula, não há nunca uma troca com caráter. Pentecostal com falta de vergonha, sem vergonha na cara, safado, você está fadado a morrer. O poder sobrenatural de Deus, diz o pastor Marcos Paulo, que quem anda com unção e não tem caráter, não tem vergonha na cara, anda com atestado de óbito debaixo do braço. Diga misericórdia. Pois é, merece mesmo. Você vai morrer. Então, irmãos, a unção do Senhor, a capacitação dele, a promessa dele, os milagres dele, é para fazer a obra, mas a minha vida é para atrair o próprio Deus, e se eu atraio Deus, eu vou atrair as outras coisas. Então, você rapidinho se conserta. Não, em nome de Jesus. A unção do Senhor, que é a capacitação dele, está conosco. Mas vamos ter caráter. Jesus juntou essas duas coisas. A capacitação de Deus estava com ele, mas o caráter também. Aleluia. Então, diga comigo, relacionamento com Deus. Esse relacionamento com Deus é para esperar o tempo. O tempo. Tem coisas que Deus já lhe dizer e você não sabe quando. Quando eu estava me preparando em Pernambuco, naquela época, para ser pastor, a gente tinha que fazer teologia, bacharel em teologia em outro lugar. Era assim que era, na minha nação que eu era. E então eu fui, muito abençoado, estudei, fiz 2 bacharéis em teologia e em educação. Não entrei no mestrado, mas tranquei. Entrei na faculdade, Universidade Federal também deixei. Irmãos, naquele tempo, e eu estava lá trabalhando, me formei pastoreando, Deus deu muita graça. Aquela igreja que eu estava pastoreando agora, antes de vir para a Imperatriz, ela tinha 100 e poucos membros. Quando nós começamos a pastorear um templo que cabia 200 pessoas, e depois de 8 anos nós tínhamos mais de 800 membros, 2 cultos, um templo para quase 1000 pessoas, enfim. Mas um dia Deus tinha dito para mim que eu ia voltar para o Maranhão. E 17 anos depois, Ele me trouxe. Tem coisas que você vai ouvir de Deus e que tem um tempo certo para chegar. Algumas coisas estão atrasadas por causa da desobediência. Eu já tive essa visão 3 vezes. Imagine aqui uma pessoa, e eu vi um anjo chegando, e quando ia chegar com algo na mão, e quando chegava perto da pessoa, ele dava marcha ré. Eu sabia que essa pessoa não estava pronta. O seu relacionamento com Deus tem a ver com espera. Você não vai ser nem precipitado, e nem você vai ser atrasado. Você nem vai comer cru, nem vai deixar queimar. Você vai estar no tempo de Deus. Você pode dizer amém? O seu relacionamento com Deus. A outra coisa do relacionamento com Deus é que Deus vai determinar o tamanho do seu ministério. O que é que você vai fazer para Ele? O que é que Ele espera de você? Olhe para mim, não esqueça do que eu vou lhe dizer. O que Deus tem para cada um de nós nem sempre é visível, nem sempre é mensurado pelos valores humanos, pela lógica humana de grande. Deus, Ele vai esperar de você a sua obediência naquilo que Ele lhe entregou. E se Ele quiser tornar você grande, vai tornar. Se Ele quiser tornar você conhecido, Ele vai fazer. Mas quando Johann falava sobre os irmãos moravianos, você imagina a história dessas pessoas? Você pode imaginar tanta história não escrita, mas elas estão registradas nos céus. E quando você chegar lá, Ele vai dizer: bem-aventurado, bendito sois vós, entrai-vos no reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque me foste obediente.
Os céus, irmãos, é concedido a nós, não é pelo muito que fazemos, é por essa motivação do meu relacionamento com Deus. Eu quero fazer para quem? Por que é que eu faço? Porque, irmãos, quem nos recompensa é Deus. Quem nos galardoa, quem nos presenteia é Ele. Então, você não vai querer ser medíocre, mas não vai querer ser aquilo que Deus não quer para você. Nem medíocre, nem vaidoso. Eu quero viver tudo que Deus tem para mim. Aleluia! Pastor João Feitosa falou ontem da pessoa que traduziu o Novo Testamento para a nação Cricati. Eu conheci uma senhora, não conheci não, 10 anos, ela passou traduzindo a Bíblia e ela nunca ganhou ninguém para Jesus, lá em Roraima, Rondônia. E a igreja que eu estive lá, de repente abriu uma congregação e dezenas de pessoas todas convertidas, por o trabalho de uma mulher que não ganhou nenhuma pessoa, mas traduziu a Bíblia para que o Evangelho fosse pregado. Glória a Deus. Diga relacionamento com o Pai. Irmão, Jesus Cristo soube esperar a hora das multidões. Jesus parava sempre por uma pessoa, discipulou um grupo de homens, como disse um dos pregadores aqui, da pior qualidade, pescador não era bem visto. E um dia as multidões chegaram, e quantas multidões servem a Jesus depois daquele tempo? Se você quer ser como Jesus, tenha um relacionamento com Deus. E é importante você perguntar: Senhor, o Senhor quer isso aqui? O Senhor quer isso aqui para mim? E tudo que vai crescendo, os homens vão colocando modelos dele. E nós vamos continuar perguntando: Senhor, isso aqui é para mim? Pastor, estou aqui com o canal de televisão, estou aqui com não sei o quê. Eu digo: não, irmão. Jesus falou comigo. E ele tem que falar com o Senhor? Tem, meu filho. Eu não quero nada que não vem do céu. Diga comigo: eu não quero nada que não vem do céu. Tudo que a terra lhe der e o céu não lhe der, a própria terra toma. Tudo que o céu lhe der, ninguém toma. Você também vai dizer: Senhor, eu não vou perder nada que o céu quer me dar, amém? Você não vai perder nada. O que é que o Pai quer lhe entregar? O que é que o Pai quer lhe entregar? O que é que Ele quer lhe entregar? Tenha um relacionamento com Ele e vá perguntando. O Pai quer lhe entregar coisas extraordinárias, porque a natureza de Deus é boa. Essa é a primeira coisa. Diga comigo: Jesus é meu modelo de relacionamento com o Pai. Você vai viver, Ele é que lhe afirma, e Ele é que lhe capacita, no nome de Jesus. Segunda coisa que Jesus é o nosso modelo, está em Lucas 6 e vários outros textos, 12 a 13. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolo. Eu não quero caminhar aqui no propósito do que todas as vezes que Jesus tinha grandes decisões para orar, ele orava. Olha aqui, irmãos, nós vamos fazer campanha, sim. Nós esperamos que o motivo que eu fiz uma campanha hoje, não é amanhã, talvez não será mais amanhã, mas a campanha, irmãos, é um tempo maior. Jesus orava todo dia, porque é que ele passou a noite orando? Eu não preciso passar a noite orando, nem jejuando, que Deus, basta orar que Deus escuta. Irmãos, por que é que Jesus passou? Para ouvir. Olhe todas as vezes que Jesus foi para os montes, embora Jesus nos diz que nós temos um quarto, e que vamos entrar no nosso quarto, e nosso Pai que vem em secreto nos recompensará. Sim, nem todo mundo tem um monte, então faça do seu quarto um monte, do seu lugar um lugar de oração. Mas Jesus tinha o privilégio de ir no monte. A intercessão de Jesus, irmãos, é a segunda coisa que Jesus é nosso modelo. E Jesus, irmãos, não precisava orar como eu e você precisa. Você quer casar? Apareceu alguém? Passa a noite orando, criatura. E diga: Senhor, me revela, porque se essa trepeça
Se essa beleza for uma trepeça, sabe o que é trepeça? É um giral velho mal feito. Diga, Senhor, se esse móvel bonito por fora for uma trepeça, me revela. Irmãos, e a alegria nossa é de ver quantas pessoas que tiveram coragem de orar e ouviram a resposta de Deus. Eu poderia citar várias. Da pessoa gritando com ela, de várias coisas. Pastor, eu nem posso imaginar aquele homem tão calmo gritando comigo, mas o Senhor me mostrou. Já cai fora, não é ele. Se você não tem coragem de orar, para começar coisas, é possível que você vai ter que buscar muita coragem para consertar as besteiras do resultado da oração. Jesus não trabalha com a nossa motivação, irmãos, de, eu tenho uma boa intenção. Não, eu preciso ouvir algo de Deus. O modelo do mundo não vai servir para você. Jesus é modelo de intercessão, irmãos, para ir orar ao Pai e perguntar as coisas. Saiu daquele monte e escolheu os 12 discípulos. Você vai ver Jesus orando outras vezes. No dia em que ele ia morrer, ele foi de novo orar. Um dia muito difícil para ele. A gente ora em tempos difíceis, mas tem uma rotina de oração constante para ouvir Deus, para ouvir uma direção dele. Uma época, uma pessoa política veio para um dos meus discípulos ser candidato a vereador. E nós conversamos, mas não deu para despachar. Sim, pois vamos orar então 7 dias. E com 6 dias, meu discípulo sonhou com uma piscina de 30 a 40 centímetros. E aquela pessoa que tinha convidado ele para ser discípulo, afogando ele nessa piscina, segurando e afogando. Estava respondido. Cai fora. Diga comigo, eu vou ter coragem de orar. Diga. Quem está namorando está noivo aqui e o noivo está pertinho de você, levante a mão aí. Diga, eu vou ter coragem de orar. Diga, eu vou ter coragem de orar. E não tenha medo não, irmão, que nem sempre vai acabar não. Mas é possível que acabe. Porque Deus tem algo sempre melhor. Estou mandando você acabar não. Você sai daqui dizendo que, ó, um dia num culto eu disse, se você tem cachorro em casa e não tem célula e não está aberto para cuidar de gente, eu vou orar para esse cachorro morrer. Quando o homem chegou em casa, o cachorro dele estava morto. Aí ele disse para a mulher, o cachorro morreu, é culpa do pastor. A mulher não era crente, ele só tinha vindo na igreja naquele culto. Eu não sei o que passou na cabeça dele. E aí essa história correu por vários locais, e as pessoas dizendo, meu marido não gosta daquele marido, o pastor não pisa lá. Ele pisou lá e o pastor orou e o cachorro morreu. Eu digo, não, irmão, não era dele não, era dos crentes velhos que eu tenho na igreja, o homem nem crente era. É dos outros que ficam lambendo cachorro e não tem coragem de lamber gente. Aí, se você tem cachorro, você que é minha ovelha, quando eu chego na casa e tem cachorro, eu me alegro. Um líder de célula em potencial. Porque tem quem gosta de limpar cocô de cachorro, amor, meu irmão, gente, é muito mais fácil, não é? Então, quando eu chego numa casa que tem um cachorro, líder de célula, se tem 2, eu digo, supervisor. Supervisor aqui. 2, supervisor para pastor. Tu tem um cachorro, filho? 2, supervisora perto de pastora. Olha, se você não cuidar de gente, vai morrer. Porque cachorro é muito bom, mas não leva ninguém para o céu, irmão. E quem tem 4, meu Deus. Bispo. Vigia, pastora Laine. Olha, ela vai vender, gente. Essa semana eu ganhei um cachorro de Cidelândia, Pitbull. Tem um cachorro para você? Quero cachorro, nada me...
Cachorro lindo. Depois eu lembrei, é meu? É meu, pois pode vender e manda o dinheiro para mim. Então, se você quiser comprar um pitbull novinho, lindos olhos azuis, daquele que você pode cheirar. Ei, vamos lá. Ai, quando eu vejo a língua de cachorro passando, eu digo, meu Deus. Se você quiser comprar o filhote, me ajude aí. Vamos lá. Não vou falar, não, estou falando demais. Irmão, quando eu chego na casa de alguém que eu sinto, o dono da casa não sente mais, mas a gente que chega sente. A casa fede a cachorro. E eu digo, meu Deus. E minha roupa sai toda cheia de pelo. Quando eu não for mais na sua casa, você já sabe por quê. Olha. Cresceu o cachorro, mas se não cuidar de gente, ele vai morrer. Está decretado no nome de Jesus. Você vai cuidar de gente, vai cuidar. Está cuidando de gente, vê tu? Pois vigia. Tem 2 para morrer. Olha. A pressa, pastor Elaine. Olha, meus irmãos, diga comigo, em nome de Jesus, eu vou orar. E quando você orar, você espere Deus falar. Ok? Não é só você que é agoniado. Um dia eu fiz uma lista de oração, de pedidos, e eu fui para o monte. Me lembro como se fosse hoje. À tarde. E eu subi, passei a cerca, era uma cerca que passava, e já, papai querido, eu vim aqui, e só tinha eu falei, eu orei, e orando, eu quero te apresentar isso, eu quero te apresentar, Deus, eu não sei quando isso vai acontecer, o Senhor sabe a luta que eu estou passando, Senhor, nós estamos precisando disso, e eu acho 30 minutos, 40, acaba, eu vou descendo, e eu escuto uma voz dizer, você não parou para me ouvir, volte. Se você é alguém que acha que a oração, Amaro diz, profeta Amaro, e você quer ir orar, leve um caderninho para ouvir Deus. Ele já sabe, criatura, da maioria das coisas que tu está precisando. E ele já sabe, você já deve ter colocado. Coloque de novo, se você tem dúvida que ele não sabe. Mas vai dizer, Deus me fala. E pare para escutar o que Deus vai falar. Talvez ele não fale nessa hora, mas talvez ele fale na hora que você acordar no outro dia. Talvez você vai estar caminhando e vai ter uma resposta, como o pastor Feitosa disse ontem. Vá orar, interceda, porque Deus tem prazer em falar com você. Se é ser como Jesus, é alguém que gosta de estar com Deus. E não é só para conversar, para você falar, é para ouvir no seu tempo. Eu gosto de orar caminhando, mas gosto de joelho também. Mas você pare e diga, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Se você parar, ele vai falar. Imagina, irmão, Jesus passou a noite toda falando. De jeito nenhum, irmãos. Senhor, eu quero te ouvir. E Deus vai falar com seus pensamentos. Como disse uma vez, talvez vai falar com a natureza, com a criação de Deus para você. Ele vai lhe dar uma resposta. Um modelo para nós de Jesus. O modelo de Jesus é a nossa vida de oração. Coisas que ele vai falar, você agora como garoto, e que vai registrar, e que os céus espera você se juntando a ele, para realizar aquilo que ele deseja para a sua vida. Reinado Bonk morreu esse ano, o Senhor recolheu, ganhou mais de 65 milhões de pessoas para Jesus. Mas quando ele tinha 20 e poucos anos, alguém foi orar por ele e disse para ele, o Senhor está me dizendo
que através de você, em um só dia, 1 milhão de pessoas vai se converter. Você imaginou que coisa louca? 3 imperatrizes e um pouquinho mais. Ia se converter num dia só? Como? Que lugar é esse? E aquele homem foi para a África, Lesoto, um país que fica dentro do país chamado África do Sul. E depois de muitos anos, pastoreando uma igreja, foi alugando tenda, foi mudando de estádios. E um dia na Nigéria, numa mega conferência, com milhões de pessoas, 4 milhões, eu não lembro quanto. Naquele culto, 1.090.000 pessoas renderam-se a Jesus. Tem coisas que parecem impossíveis, mas se você andar em obediência ao Senhor, elas vão chegar. Olha aqui, Deus sempre faz a parte dele. Deus sempre faz a parte dele. Deus sempre faz a parte dele. Aleluia. Bote a mão na sua testa e diga assim: incredulidade, eu te repreendo, cancelo, no nome de Jesus da minha vida. Eu creio em tudo que Deus tem para mim. No nome de Jesus. No nome de Jesus. A sua e a minha incredulidade são impedimentos para que Deus faça o que Ele quer fazer. Jesus conhecia o Pai e Ele gostava de orar. E quando você estiver orando, Ele vai lhe dizer coisas. Você não tem um dom profético desenvolvido, mas você é de Deus e Ele vai falar com você. Às vezes, Ele não vai falar do jeito que você gostaria, mas na presença dEle você sabe que o seu futuro será abençoado. Os que têm menos de 30 já devem saber disso. A garantia que você tem, e eu tenho, que vamos ser felizes amanhã, que vamos ser felizes amanhã, que vamos ser prósperos, realizados amanhã, é estar agradando a Deus hoje. Qual é a garantia de futuro? Diga hoje, te dei hoje. Está agradando a Deus hoje. Aleluia. E eu quero que você recite esse versículo por fé. Ele foi devocional meu semana passada. Ele disse para o pastor Márcio que nós vamos escrever bem grande. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Você vai trocar Jó por você. Diga comigo: o Senhor abençoou o final da vida do Raimundo mais do que o início. Isso é Jó 42, 12. Se Deus fez com Jó, faz com você. Faz comigo. Não sei quantos anos você tem, mas essa é uma promessa. E Jó era um homem que andava com o Senhor. Levante a mão e se aproprie dessa promessa. Ore aí. Diga para Jesus: Senhor, eu quero essa promessa. O que Deus fez com o homem, faz de novo. Ele é o mesmo Deus, nunca mudou. Não, faz com você, mulher. Diga para Deus: e o Deus deu o dobro de tudo que ele tinha no começo. Senhor, eu quero orar nessa hora, nos apropriando do menor ao mais velho. Senhor, o que já temos agora, seremos melhor amanhã, teremos mais amanhã. Seja santidade, seja riqueza, seja influência, seja saúde, seja longevidade. O que o Senhor fez com Jó, nós estamos te pedindo agora, no nome poderoso de Jesus. O Senhor nos abençoou e o nosso final será melhor do que, será mais do que o início, no nome de Jesus. Aleluia. Diga comigo: meu relacionamento com Deus Jesus é modelo. Minha vida de oração, Jesus é modelo. Irmãos, por que que no público Jesus fazia milagres? Porque ele estava com o Senhor.
Você quer que ele use milagres? Gaste tempo com ele. Escute ele. Aleluia. Ele vai lhe falar. Eu vou caminhar. Irmãos, eu vou pular algumas coisas. Vamos lá. Jesus é nosso modelo de crescimento. Eu quero ler 2 textos com você. Eu botei aí 2, King James e NVI, mas vamos na NVI. 2 Pedro 3, 17 e o 18. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Irmãos, eu não fui procurar esse texto, e fui procurar o que eu vou ler. Eu vou ler de novo. Portanto, amados, diga comigo, eu, ser amado de Deus. Sabendo disso, guarde-se, para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. A Bíblia diz que quem está em pé, cuidado, não caia. Olha o que ele diz: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. O que é que eu vou fazer? Uma versão diz, a NVI diz, ou a King James, qual é que diz? Antes. Acho que a Almeida também diz antes. Antes, crescei na graça. Quer dizer, antes de qualquer coisa, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, e olha aqui para mim. Diz o movimento do desenvolvimento natural da igreja, que não se manda um crente crescer. Não se dá uma ordem para o menino: menino cresça, menino cresce. O que é que você faz para o menino crescer? Você dá ordem? Você dá o quê? Alimento, o que mais? Sono. Cuida da saúde, sim. Cuida do dente, sei lá. Do menino. Aliás, irmãos, quem não tem filho aí nessa galera de menos de 30 anos, em nome de Jesus, não bote mamadeira, não bote açúcar na mamadeira dos meninos não, viu? Não mate eles não. Quem gosta de açúcar é nós, menino não. Quem lembra do gosto do leite materno? Quem lembra? É ruim, irmão. E a gente ama aquilo. Não lembro mais não, mas o mais novo deve lembrar. Irmãos, vamos lá. Você não precisa dar ordem para um bebê crescer. Quando ele não cresce, você sabe que tem algo errado. Então, irmãos, quando a Bíblia diz que antes crescei, quer dizer, antes vivei naturalmente a vida cristã. Você não precisa fazer um esforço para crescer, só precisa ser natural a sua vida espiritual. O crescimento aqui, irmãos, é uma ordem, em algo. Eu vou crescer na graça, quer dizer, nesse favor de Deus, no conhecimento do Evangelho, e eu vou crescer no conhecimento, isso sim, do meu Senhor Jesus. A sua vida espiritual será natural, e quando ela manda eu crescer, não é para que você vire o super crente, é para que a cada dia você vá conhecendo o Senhor. Quando nós vamos conhecendo o Senhor, a palavra dEle, nós vamos ter resposta para tanta gente. Eu vou conhecendo Deus. Eu vou conhecendo o coração dEle. E eu vou sendo resposta na vida das pessoas. Crescei nessa graça. A sua vida cristã deve ser normal. Mas eu preciso crescer em conhecer mais Ele. A Bíblia diz no livro do profeta Oséias 6, cresçamos e prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então o Jesus que eu conheci, quando eu tinha 10 anos de idade, era o Jesus que eu queria, que me livrou da condenação eterna e perdoou meus pecados. O Jesus que eu conhecia há 17 anos, era o Jesus
que eu precisava afirmar que eu cria nele, que eu estava virando um homem e precisava afirmar que a minha fé era resultado do relacionamento com ele. O Jesus que eu conheço hoje e que eu sirvo não é mais por medo do inferno. Não é só por medo do inferno. É porque eu sei que Ele me ama, Ele é meu Pai. Eu preciso trabalhar para a glória dEle. Eu sigo a Ele hoje. Não estou mais com aqueles que vão para o inferno. Mas hoje eu conheci algo mais precioso do que o céu. Eu conheci aquele que é a razão para ir para o céu, que é Jesus. Você precisa conhecer, e esse conhecimento, irmãos, vai alterar tantas coisas na vida. Você vai ouvir Jesus lhe dizendo: meu filho, isso aqui não sou eu, isso aqui é você. Você vai ver Jesus, irmãos, Ele continua fazendo coisas, na medida que você vai conhecendo Ele. Ele vai aumentando a sua fé. Ele vai se revelando, você não vai dando mais importância. Aquilo que nunca teve importância para ele. Você vai deixando de ser religioso. O Senhor vai falando com você. Eu recebi um testemunho de uma das pastoras da igreja. Nós estávamos aqui, por isso que eu preguei domingo passado sobre língua, foi o resultado quando nós estávamos orando por o Luciano e Elisângela e o Lucas para ir para a Polônia, voltar. Nós oramos por ele na quarta de poder, de milagres. E quando eu subi, o Senhor me disse que 1/3 do motivo de as pessoas estarem naquele culto de milagres era por causa da língua. E eu deduzi que a minha igreja de domingo também não estaria diferente. E preguei sobre aquilo. Mas, meus irmãos, nesse processo, o Senhor foi dizendo para nós muitas coisas. Muitas coisas. Do que é crescer nele. Do que é eu saber que algumas coisas não é como ele quer. E eu nunca podia imaginar que naquele culto tinha uma pastora, e ela ouviu aquela palavra, foi rápido, e ela me ligou depois com muita calma, escreveu um texto, e disse: pastor, quando o senhor estava falando da língua, o senhor me lembrou que um dia, quando meus filhos eram pequenos, eu julgava as pessoas que tinham filhos mais velhos, que não estavam obedecendo ao Senhor, ou que estavam em alguma situação frio na fé, e eu julguei os pais deles. Deus me disse, o Espírito de Deus disse: eu fui religiosa. Mas hoje o Senhor estava me dizendo: filha, pede perdão, hoje tu sabe que não foi só por causa dos pais. Sabe o que aquela pastora estava dizendo? Pastor, eu continuo crescendo com meu pai, eu continuo aberta para ouvi-lo. O Senhor disse para ela que aquela atitude era de religiosa, que Deus estava levando ela para um nível maior. Esteja aberto para crescer. Diga: Senhor, vem me ensinar. Irmãos, é nítido. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia diz em Lucas 2, no versículo 51 em diante: então foi com eles para Nazaré, e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Olha o que diz o versículo 52, vamos ler todo mundo? Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Pode deixar na tela aí. A terceira área que eu quero que Jesus seja o nosso modelo é que Ele está crescendo. E olha aqui, irmãos, toda convicção minha e sua pode virar uma prisão, e algumas delas não foram convicções dadas pelo Senhor. Convicções durante os anos de pecado. Alguém me disse, uma igreja no sertão, em que o dirigente, todo culto, está dizendo que bola é pecado. Eu vi um pastor que eu consagrei,
pai dele um homem de Deus, mas numa compreensão, nas areiazinhas do Araguaia ele jogava bola, quando terminava de jogar bola, era uma pisa, era um garoto, porque tinha jogado bola, e ainda tinha que cantar no culto depois de apanhar. Será que bola é pecado? Com toda certeza, pode se tornar pecado. Você sabe disso. Gente descontrolados. Mas, irmão, jogar bola em si não é pecado, se torna pecado. E não sei quantos erros nós fizemos por gente que não quer conhecer o Senhor. Uma senhora que eu conheci em Pernambuco, ela, quando veio a uma moda de a calça de boca larga, boca de sino, ela disse que foi excluída da igreja. E quando passou uns anos, ela voltou para a igreja, aí veio a moda da calça apertada. Ela tornou-se excluída. Que eu já dei vontade de excluir alguns homens com aquelas calças espoca-ovo já. Mas excluir alguém porque apertou. Irmãos, diga comigo, Senhor, eu quero crescer como Jesus. Na sabedoria, a sabedoria é a capacidade de dizer o que é certo, o que é errado. A sabedoria, irmãos, é a capacidade de discernir. Eu quero crescer. Jesus crescia assim fisicamente e crescia na graça, nesse favor de Deus. E a Bíblia diz que Jesus crescia diante de Deus e diante dos homens. O seu crescimento com Deus precisa ser visível dentro dos homens. Irmãos, quando alguém se converte, pastor, só tem eu crente na minha casa, eu digo, meu filho, como é que sua mãe trata? Pastor, minha mãe diz hoje que eu sou o melhor filho. Eu digo, você está crescendo diante dos homens. Porque você pode crescer dentro de você, mas o que é que as pessoas estão dizendo? Irmãos, Jesus crescia em todas as áreas. Jesus é o nosso modelo de crescimento. Você está crescendo em todas as áreas? Ou está entanguido? Sabe o que é entanguido? Entanguido, encroado. Encroado é algo que nunca cozinha. Entanguido é que é aquilo que nunca cresce. Não é palavrão não, pode ir lá no dicionário. Olha, uma frase que eu digo quase todo dia quando ponho meus pés no chão. Deus me dá graça diante de ti e diante dos homens hoje. Me dá graça diante de ti e diante dos homens hoje. Mas talvez eu tenha que pedir, Deus, me faz crescer diante de ti e diante dos homens. Jesus é o nosso modelo de crescimento. Aleluia. Você tem quantos anos que caminha com Jesus? E nesse crescimento, galera de 30 anos para baixo, quando eu preparei a mensagem, eu pensei em vocês. Se prepare, olha aqui. O tempo que eu mais aprendi Bíblia foi com a idade de vocês. O tempo que eu mais trabalhei para Deus foi com a idade de vocês. O tempo em que eu mais fui santo, até a metade deles, foi na idade de vocês. As coisas que eu conquistei, foi aí. Foi o tempo que eu mais memorizei a Bíblia. Você está crescendo ou está estagnado? Em nome de Jesus. A Bíblia diz que nosso Senhor crescia em sabedoria. E quando a Bíblia diz para Timóteo, olha, seja exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no procedimento, na fé, na pureza. Você vai ser exemplo, porque você tem como crescer, como aprender. Aliás, vocês mais novos, se não gosta de coroa, tem algo errado. A gente aprende com quem já viveu mais. Burro é quem acha que só quer aprender consigo mesmo. Esteja aberto para aprender com outros. Irmãos, a última coisa para concluir. Jesus é o nosso modelo no foco da missão. Diz João 4, enquanto isso seus discípulos insistiram, mestre, come alguma coisa. Mas ele disse, tenho algo para comer que você não conhece. Então os discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida?
Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. E ei, focado. Olha o que a Bíblia diz em João 9:4. Enquanto é dia, Jesus disse, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto é dia, diga comigo, enquanto é dia, hoje, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. E a noite se aproxima, aqui é a volta dele, a morte, quando ninguém pode trabalhar. Em nome de Jesus. A quarta coisa que aprendemos com Jesus é focar. Senhor, eu quero trabalhar para ti, me ensina. Você tem, hoje, em todas as igrejas, você tem muito ministério. Da dança. Você pode enrolar as perninhas igual a Magnólia. Jesus aceita. Mas você pode dançar bonito com uma melhor bailarina. Jesus aceita. Você pode ser na intercessão, você pode estar na recepção, você pode estar na mídia, você pode estar no estacionamento, você está no culto infantil, você está no ministério, cuidando de alguém, discipulando alguém, liderando uma célula, você é hospedeiro, você é alguém que investe em missões, você visita uma das casas de recuperação, você trabalha em algum ministério, seja com madrugada o quê? Jesus na madrugada, o ministério de evangelismo, saiba que você está fazendo algo enquanto é dia. Uma das grandes surpresas, quando chegar no céu, comigo não, se você quiser, se apresse, se aveste, é que Jesus vai perguntar, meu filho, me apresenta o que tu fez para mim. Mamãe, acabei beiju, as coisas foi difícil, não deu, meu pai não me deixava, minha mãe não deixava. O anjo disse, que conversa fiada. Crente, vagabundo. Cuidado com anjos zangados. O que você tem feito para Deus, irmãos? A primeira alma que eu ganhei para Jesus, eu tinha 12 anos. Até eu duvidei que eu tinha ganhado o capa para Jesus. Meio treinado, minha mãe na fé e Beatriz Silva do outro lado. Peso. A esposa do meu pastor. E a Beatriz Silva do outro lado. Na escola ID. Ou ganhava ou não ganhava. O que você tem feito para Jesus, meu filho? Em nome de Jesus. O que você tem feito? Em nome de Jesus. Seja focado. Você está aqui para crescer em Deus, e quanto mais você crescer nele, mais ele faz crescer em outras áreas. Pastor, eu vou ser alguém que vou sustentar missionário. Eu tenho um voto, está escrito aqui, de cada R$1.000 que eu ganhar, além do meu dízimo, tanto é para missões. Pastor, eu tenho um alvo, escreva. Alguém diz, pastor, Deus tem que enviar todo mundo, ele gostaria de enviar, mas ele quer que alguém sustente a corda. Uns descem no fundo do poço, e outros estão aqui sustentando a corda. Desce e sobe. Nós levamos o Rubens e trouxemos. Levamos o Glaucio e trouxemos. Pastor Júnior trouxemos. O Herbert e trouxemos. Quem mais? Joana e trouxemos. Nós estamos sendo corda. E olha aqui para mim. Nunca esqueça do que eu vou lhe dizer. Tem muitas coisas nas igrejas que Jesus não mandou a gente fazer. Muitas. Mas missões, nós sabemos que é da vontade de Deus. Ok? Muitas coisas que nós fazemos porque a gente gosta. Mas não foi mandado por Jesus. Mas missões foi mandado por Jesus. Aleluia. Povos, Gavião do Pará, levanta a mão. Eu lembro do que Deus disse. Vão fazer missões. Vão ser missionários. Senhor, tira toda a influência do inimigo, toda a perseguição. Vocês são missionários. Lembrei disso agora, em nome de Jesus. Você quer crescer, quer casar, quer ganhar dinheiro, quer se formar, para quê? Seja focado para a glória de Deus. E você, Senhor, aleluia, Senhor, me ensina. Aleluia. 4 coisas que eu guardei, que você pudesse olhar para Jesus. Ele é nosso exemplo. Aleluia.
ele não está presencial com o físico, mas ele está dentro de você e ele vai lhe ensinar. Se coloque em pé, por gentileza.